E aí, terceira série do curso normal, tudo bem? Sou Adriana Pires e chegamos à nossa quarta videoaula de português. Na aula de hoje, estudaremos o gênero textual lendas. Bem legal, né? Vocês sabem o que são lendas? Vocês devem estar pensando. Claro, prof, saci, boitatá, certo? Tá, são exemplos de lendas. Mas o que são lendas? O conceito. Anotem aí. As lendas são textos narrativos de tradição oral que refletem a cultura de um povo. São transmitidos de geração em geração. As lendas misturam fatos reais com fatos imaginários para explicar a origem das coisas ou justificar aquilo que é difícil de ser explicado pela razão. Costumam apresentar seres ou fenômenos sobrenaturais e trazer um final mágico. Por serem repassadas oralmente através do tempo, sofrem alterações ao receberem impressões e interpretações daqueles que a propagam, beleza? Para começar, vamos estudar as lendas indígenas. As lendas indígenas explicam a origem de várias coisas através de histórias recheadas de mistério e fantasia. Além disso, elas têm um importante papel na educação dos índios, contadas em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes. As lendas surgidas entre os índios brasileiros se popularizaram e fazem parte do nosso folclore. Vamos estudar a lenda da Iara. A lenda da Iara, também conhecida como lenda da Mãe d'Água, trata-se de uma lenda folclórica de origem indígena, oriunda da região amazônica. Apesar de ser originária dessa região, a lenda da Iara é conhecida em todo o Brasil. Iara com I ou Iara com Y, do indígena Luara, significa aquela que mora nas águas. É uma sereia, metade mulher, metade peixe, que vive nas águas amazônicas. Muitas vezes, a figura de Iara é confundida com o orixá africano Iemanjá, a rainha do mar. Com longos cabelos pretos e olhos castanhos, a sereia Iara emite uma melodia que atrai os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados com seu canto e sua voz doce. Dependendo da região brasileira, a representação da Índia pode diferir, por exemplo, na cor dos olhos e dos seus cabelos, que ora são escuros, ora são claros. Ouçam a lenda. Reza a lenda que a Iara era uma corajosa guerreira, dona de uma beleza invejável. Por esse motivo, os irmãos sentiam inveja dela e resolvem matá-la. Todavia, no momento do combate, pelo fato de possuir habilidades guerreiras, Iara consegue inverter a situação e acaba matando seus irmãos. Diante disso, com muito medo da punição de seu pai, o pajé da tribo, Iara resolve fugir, mas seu pai consegue encontrá-la. Como castigo pela morte dos irmãos, ele resolve lançá-la ao rio. Os peixes do rio resolvem salvar a bela jovem, transformando-a na sereia Iara. Desde então, Iara habita os rios amazônicos, conquistando homens e depois levando-os ao fundo do rio, os quais morrem afogados. Acredita-se que se o homem consegue escapar dos encantos de Iara, ele fica louco, num estado de torpor, e somente um pajé poderá curá-lo. Que linda história, não? Existem muitas lendas indígenas. Essas histórias fazem parte da cultura de povos de diversos lugares do mundo e ajudam a retratar histórias e crenças desses povos ao longo dos séculos. As lendas indígenas brasileiras são muito ricas em detalhes e muitas se confundem com crenças religiosas ou acontecimentos da natureza. Algumas histórias surgem para explicar o aparecimento de plantas, como a Vitória Régia. Outras falam sobre alimentos, como a mandioca, e outras tantas ainda citam deuses e forças da natureza. É comum ver também as histórias sendo utilizadas na educação de crianças, seja por meio de lições de moral ou até do medo. Quase sempre, as lendas retratam histórias de bravos guerreiros e guerreiras, histórias de coragem ou de amizade e união. As lendas indígenas ainda ensinam a cuidar bem da natureza, por exemplo. Várias histórias, como as do Saci Pererê, do Curupira ou do Caipora,
fala sobre forças que ajudam a proteger a fauna e a flora de caçadores e pessoas mal intencionadas. Como a nossa cultura é rica, né? Pois bem, agora vamos falar das lendas africanas. Como já estudamos, as lendas são histórias muito antigas que foram transmitidas oralmente. Geralmente, elas têm a finalidade de explicar o universo, a natureza e as relações humanas. Existem diversas lendas na África, já que esse é um continente com uma diversidade cultural riquíssima. Seu folclore, ou seja, suas tradições e manifestações culturais, também é bastante diverso. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura desses povos que tanto contribuíram para a formação do Brasil. Vamos estudar a lenda dos tambores. A origem dessa lenda vem das terras de Guiné-Bissau e explica como surgiram os tambores, instrumentos tão importantes na cultura de toda a África. Conta-se que os macaquinhos de nariz branco da região quiseram um dia trazer a lua para perto da terra. Eles não tinham ideia de como executar tal feito, até que o macaco menor sugeriu que uns subissem nos ombros dos outros a fim de alcançar a lua. O grupo de macacos colocou o plano em ação e o macaquinho menor foi o último a subir, conseguindo chegar no céu e agarrando-se à lua. Mas antes que conseguissem puxar o satélite, a pilha de macacos desmoronou e todos caíram, menos o macaquinho, que continuou agarrado à lua. Uma amizade então cresceu e a lua presenteou o pequeno animal com um maravilhoso tambor branco, que ele logo aprendeu a tocar. O macaquinho ficou por muito tempo morando na lua, mas um dia começou a sentir saudades da terra, de seus amigos e da natureza. Então ele pediu à sua amiga que o ajudasse a retornar para sua casa. A lua ficou chateada e respondeu: "Mas por que você quer voltar? Não está feliz aqui com o tamborzinho que eu te dei?" O macaco lhe explicou que gostava muito, mas que tinha saudades. A lua ficou com pena, prometeu ajudá-lo e lhe disse: "Não toque o tambor enquanto não estiver em terra firme. Toque apenas quando chegar lá embaixo. Assim saberei que chegou e poderei cortar a corda. Então você estará liberto." O macaco concordou. Ele sentou em seu tambor e foi amarrado a uma corda que começou o processo de descida. Enquanto descia, o macaquinho olhava seu tambor e surgiu uma vontade irresistível de tocá-lo. Ele começou a tocar bem baixinho, para que a lua não ouvisse. Mas mesmo assim, a lua escutou e cortou a corda conforme o combinado. O macaco começou a cair e, ao chegar ao chão, não resistiu e morreu. Mas antes, uma menina que passeava por perto viu a queda. Ela foi até o macaco e ele disse: "Isso é um tambor. Por favor, entregue ao povo de seu país." A menina pegou o instrumento e correu para entregar às pessoas de sua família, contando o que havia acontecido. Todos adoraram o tambor e começaram a tocá-lo. Desde então, o povo africano produz seus próprios tambores e, sempre que possível, toca e dança ao som deles. Caramba, que história maravilhosa, hein? Para fechar com chave de ouro, entendam que a cultura africana deve ser observada sempre no plural, haja vista sua existência milenar e sua vasta diversidade. Cumpre lembrar que a África não é um país. A arqueologia aponta a África como território habitado há mais tempo no planeta. Isso resultou na profusão de idiomas com mais de 1000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitação e atividades econômicas. Excelente, não? Quanta coisa vocês sabem agora e poderão repassar para as nossas crianças. Pois bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um forte abraço e bons estudos!